meus amigos? Acho que hoje é um vídeo que eu tô tentando fazer aqui para ter uma conversa um pouco mais além de futebol, além do Palmeiras dentro do campo, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que falar que foi uma vitória extremamente importante. O Bragantino não é um time qualquer coisa, principalmente depois da aquisição do grupo Red Bull e de ser uma SAF, um modelo SAF diferente, né? É um time muito qualificado. Foi uma vitória muito importante que o Palmeiras conseguiu ir lá, buscou o ponto. Até tinha comentado na live do Rick, né, que seria um jogo bem parecido, na minha visão, com o jogo do São Paulo, e eu acho que foi. Teve mais apertos ali, né, claramente, mas eu, no contexto geral, não acredito que foi um jogo tão tenebroso assim, um jogo que o Palmeiras passou muita dificuldade, ou vamos dizer assim, um jogo que foi nervoso demais. Acho que, como torcedor, a gente fica nervoso na hora do jogo mesmo, mas eu acho que também depois que o jogo acaba, cabe a gente dar uma respirada e pensar. E eu acho que nesse ponto a gente tá vendo, de certa forma, uma cobrança pelo futebol melhor. E eu acho que, pelo valor dos investimentos, dos jogadores em campo, a gente tem sim que talvez ponderar isso, mas eu acho que não tem que ser uma cobrança exacerbada. A gente tem vizinhos aí, né, o São Paulo, que está numa situação de cobrança exacerbada. Claro que o contexto, não estou comparando, são contextos totalmente diferentes, né, tanto de Palmeiras quanto de São Paulo, no atual cenário no futebol brasileiro, mas é uma torcida que tá cobrando muito. A torcida do Palmeiras acho que cobra porque sabe que tem da onde tirar, né? Mas o que eu acho que a gente não pode se deixar levar, principalmente nesse momento que a gente está vendo várias e várias tentativas de desestabilizar o torcedor palmeirense, uma, podemos dizer, perseguição do STJD, de certa forma, ao Palmeiras. Eu acho que, em relação a isso, não vão conseguir, né? Melhor dizendo, não vão conseguir separar o torcedor a partir disso, mas não vai ser mais uma questão de o Abel briga no campo e isso e aquilo. O palmeirense vai abraçar essa situação agora, independente do que ele acha. Ele vai engolir isso, o que ele acha, e ele vai defender o Palmeiras, porque ele entende que a instituição Palmeiras está sendo perseguida de certa forma. Que sim, como o Abel disse, tem que ser contra tudo e contra todos esse ano, como ano passado já deveria ter sido. Mas o que eu acho que a gente não pode nesse momento, o time com o melhor começo da história dos pontos corridos do clube, acho que são 32 pontos em 39 disputados. É um retrospecto de campeonato brasileiro, de início de campeonato brasileiro, muito bom. E acho que o Palmeiras tem que olhar para isso em primeiro lugar. É um time que provavelmente vai e tem tudo para estar bem encaminhado para a pausa da Copa do Mundo. É um time que e acho que também nessa questão da Copa do Mundo a gente pode dizer que tem jogadores. Eu acho que o temor de perder jogadores, de perder o Piquerez, Vitor Roque, o Paulinho é uma incógnita. Então, assim, acho que a partir do momento que você tem esse tipo de baixa num ano tão puxado de calendário, como esse ano de Copa do Mundo e como ano passado também foi, por causa do Mundial de Clubes, então tem que ter um certo controle de carga. Eu não gosto, não queria ver. Eu queria ver o Palmeiras jogando 100% de intensidade, com o jogo pressionando alto, roubando a bola, procurando correr, procurando fazer gol, ferir o time rival, que eu sei que o Palmeiras tem essa capacidade de fazer isso. Talvez o Palmeirense quer que a gente fique trocando passes ali, talvez como um Manchester City da vida, mas taticamente essa não é a pegada do Palmeiras. Palmeiras ele vai jogar bem, vai jogar bonito quando ele pressionar muito, roubar a bola e sair correndo para fazer gol. E aí ele vai ferir os defesas rivais dessa maneira, né? Vai conseguir buscar um jogo. Até divaguei um pouco aqui, mas voltando, eu acho que a gente não pode, nesse momento, olhar para todos esses retrospectos positivos no Campeonato Brasileiro, essa liderança que o Palmeiras construiu no Campeonato Brasileiro, campeão paulista, não podemos esquecer. A gente não pode olhar para isso tudo e basear a nossa análise apenas, tá faltando jogar bonito, tá faltando jogar bonito, tá faltando jogar bonito. Cara, a gente tem vários exemplos no futebol brasileiro, no futebol mundial, de times que às vezes
se encontram em um momento ali do campeonato, e às vezes até de exemplos de times que jogam extremamente bonito e esse jogar bonito não é o suficiente, ou quando você tem um time extremamente eficiente em pontos corridos, como é o caso do Manchester City na Premier League. É um time que ele pode estar jogando bem, pode estar jogando mal, ele vai conseguir pontos ali por causa do Pep Guardiola e da forma como ele consegue jogar. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para esse lado. O torcedor palmeirense, acho que ele não pode nesse momento. E assim, eu não quero ser fiscal de torcida de ninguém. Não quero, como o pessoal diz, o sommelier de torcida. Não quero fazer nada disso. O que eu quero é, assim, é que a gente tenha a visão, como palmeirense, de que a gente está num dos melhores momentos que o time poderia estar. Tem derrotas bem chatas mesmo, a derrota para o Vasco, o empate para o Atlético Mineiro na primeira rodada, assim, são resultados que, em retrospecto, não são resultados bons, mas são 32 pontos em 39 disputados. É muito relevante isso, é muito relevante.